Análise de Arsenal vs Paris Saint-Germain. Partida essa que termina em 1 a 0 com um gol de Ousmane Dembélé para o Paris Saint-Germain. Bom, era um jogo que particularmente eu esperava que seria provavelmente um empate, era um jogo na casa do Arsenal, no Emirates, então não havia grande vantagem e eu sabia que o trabalho do PSG era tentar se manter de pé ali durante 90 minutos, tentar 1 a 1, 2 a 2 ou até mesmo ganhar o jogo com 1 a 0. E sim, ele conseguiu o melhor cenário. Inclusive eu diria que essa foi a grande estratégia do jogo de Luiz Henrique. Durante o vídeo eu vou abordar o que foi feito em campo para que ele chegasse nesse resultado e como é que ele conseguiu segurar o Arsenal dentro da casa dele. Para quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E é claro, o PSG fez o dever de casa, ele fez o trabalhinho de casa, não tem muito o que questionar em relação a isso, porque é um time que sai com o placar de vitória dentro da casa do adversário, com uma partida que foi bem controlada do lado do Paris Saint-Germain. Você pode ter achado que ele ficou muito mal, por exemplo, por algum tempo do jogo, mas não é o caso, né? Ele controlou muito bem esse jogo. Tem algumas diferenças estruturais nas formações, apesar delas serem muito parecidas, né? Tem o 4-3-3 do Arsenal e o 4-3-3 do Paris Saint-Germain, só que a execução é um pouco diferente, as funções em campo principalmente são diferentes. Lembrando que a gente tem do lado um treinador guardiolista contra outro treinador que tem algo muito parecido com o guardiolismo, mas eu particularmente não encaro como guardiolismo, pois deixa de ter alguns poucos princípios que o Arsenal tem e que outros treinadores guardiolistas têm. Você nota que ambos bebem de uma mesma fonte, então realmente é muito parecido. Não é à toa que as formações são tão iguais assim, a execução é realmente muito próxima. Cara, falando sobre o que muda nesse início aqui de um time pro outro, o que você pode ver de diferente dos dois times, principalmente é no meio de campo e nas laterais do campo. Você vê essa diferença claramente. E não é porque o Arsenal vai pro jogo para se defender, vai ser mais reativo, não é nada disso. É que a execução da formação do Arsenal, ela é defensiva nessa parte um pouco mais de trás, né, da linha de defesa. Então os zagueiros e os laterais, eles têm funções mais defensivas, é normal que isso aconteça. Quando você vê esses jogadores mais altos em campo, é porque a linha inteira subiu, e não porque o jogador subiu em si, ok? Mas na maior parte do tempo a execução é desta maneira, então o que muda é exatamente isso. O Luiz Henrique tá usando laterais ofensivos, enquanto o Arsenal usa laterais defensivos. Você vê ali quanto Hakimi e Nuno Mendes são os jogadores que estão ali nos extremos do campo para poder receber uma bola mais larga, para ser uma linha de passe, principalmente para poder apoiar nos corredores do campo, né? Então ambos podem subir. A depender do adversário, o Luiz Henrique consegue inclusive fazer os dois ficar lá em cima o tempo inteiro. Hoje não foi o caso, hoje Nuno Mendes ficou mais recuado para que Hakimi pudesse subir e ganhar o corredor. Hakimi muitas das vezes parecia ser o ponta do time, mas muito uma questão de tempo, né? Depende do período do jogo. Isso aqui a gente entra no caso das movimentações que aconteceram em campo, e aqui a diferença dos dois meios de campo. Você claramente consegue perceber um design mais claro do que tá acontecendo dentro do Arsenal do que dentro do PSG. No Arsenal, o primeiro volante era Declan Rice, tem um claro mapa de calor que indica isso, e também o que você viu em campo, você vê claramente ele mais baixo ali, preocupado com a marcação, enquanto você via Merino e Odegaard subindo, né, e fazendo as movimentações ali ofensivas, esse CM que vira AM, né, esse meia central que vira um meia atacante, né, que se junta ao ataque, essa função dupla, que é uma parte fundamental do guardiolismo, essas funções duplas, onde no PSG não tem essa execução, é completamente diferente. Os meias do PSG, eles têm outra função em campo, e muitas das vezes essa função é criar dinâmica, criar movimentação, conseguir vencer o jogo de pressão do adversário. Então eu notava uma facilidade muito maior do Paris Saint-Germain para construir o jogo que o Arsenal não teve, muito mais calma, principalmente quando ele conseguiu abrir o placar, né, e depois de um tempo, você vê que cada vez mais eles administravam o placar, o jogo com calma, porque eles sabiam como fazer. E você vê nessas movimentações, por exemplo, de Vitinha descendo até a linha de construção do time, formando um trio ali junto com os dois zagueiros para construir o jogo, mas você também consegue perceber Fabian Ruiz fazendo essa movimentação e até mesmo o João Neves fazendo essa movimentação, porque ambos podem construir o jogo também. Ambos podem se juntar a essa marcação para construir o jogo. E principalmente você vê que esses dois volantes, eles conseguem ali criar dinâmicas, cada um em cada lado do campo, né? Você viu ali uma conversação muito grande entre o lateral e o volante para criar essa dinâmica. Então, muitas das vezes passava do zagueiro pro volante, o volante criava uma movimentação para conseguir tirar o jogador do Arsenal da jogada, e aí Hakimi já ganhava o corredor correndo, igual um maluco, e aí já vinha um lançamento para ele. Então, são várias dessas movimentações que você vê o jogo inteiro, e tudo isso é coordenado, é igual a formação de Roberto De Zerbi, né? São coisas que são coordenadas pelo treinador, são detalhes que o treinador quer de você e que você vai ter que entregar a ele. Toda a movimentação no PSG, ela é coordenada, até que a bola chegue na linha de ataque. E a partir do momento que ela chega na linha de ataque, você vê que as coisas elas mudam e há uma aleatoriedade no jeito que eles atacam. Havia alguns padrões ali que eu poderia indicar, por exemplo, como você vê a troca de movimentação entre Desire Doué e Kvaratskhelia, né? Ambos podiam estar trocando de posição e um poderia estar na posição do outro ali também.
também contando com o Dembélé sempre com a balança um pouquinho mais à direita do campo pra garantir que teria alguém naquele corredor. E também a subida do lateral, né, que tava muito ofensivo na direita do campo. E a partir daí você vê esse poder do Paris Saint-Germain de criar dinâmica em cima do Arsenal e construir com muita facilidade, sem que o Arsenal pudesse reagir. A sensação que eu tive o jogo inteiro é que o PSG tava controlando o jogo de maneira perfeita, né? Havia um treinador melhor em campo e claramente era Luiz Henrique e não Mikel Arteta. Luiz Henrique domina esse jogo com uma estratégia que funciona muito bem e não sofreu tanta dificuldade ou não teve um jogo tão aberto como foi contra o Manchester City, né? Que até o final do jogo a gente não sabia exatamente quem tava em vantagem. Pareceu o tempo inteiro que o City ia conseguir fazer um placar maior, pareceu o tempo inteiro que não ia dar e aí o PSG foi letal, né? Chegou em um momento, aproveitou as oportunidades e ganha ali do Manchester City. Mas não é o caso aqui, cara. O caso foi de uma partida muito bem administrada. Aqui eu deixo bem claro, ficou muito mais perto do Paris Saint-Germain chegar no 2-0 do que no Arsenal chegar no 1-1. Apesar do gol impedido, apesar das boas jogadas ofensivas, apesar de Gabriel Martinelli chegar na cara do gol e fazer excelentes ataques ali e todos serem parados pela muralha Donnarumma, apesar de tudo isso, eu diria que há um claro protagonista aqui dentro desse jogo, cara, que pra mim é o Paris Saint-Germain. Ele foi protagonista nesse jogo, ele ditou como as coisas iam acontecer. É claro, se você pegar um recorte de primeiro pra segundo tempo, talvez você ache uma coisa que não aconteceu, ok? Claro, no primeiro tempo a gente vê um domínio maior do PSG em ações ofensivas, no segundo tempo um pouco menos. Claro que tinha aquele momento, né, que o PSG tá atacando, ele ataca muito, aí tinha um momento o Arsenal tá atacando, ele ataca muito, mas de fato o que a gente vê, né, é que a partida foi muito equilibrada e principalmente o Arsenal não conseguiu criar aquela jogada real de perigo e quando conseguiu chegar no ataque, contou com muita habilidade do seu jogador que ainda foi parado pelo goleiro, então não tem muito como eu dizer que, por exemplo, o Arsenal tava em vantagem nesse jogo porque ele não estava. Eu acho que essa execução, né, da formação de Luiz Henrique, ela é uma execução que ajuda demais com que você tenha um posicionamento muito correto em campo e mesmo que quando você ceda um contra-ataque ele não seja letal. A gente tem uma boa execução do além de impedimento também do lado do PSG, a gente vê um time que sabe fazer ela direito, a gente vê um time que sabe subir linha, mas ao mesmo tempo esse posicionamento, né, que o jogador ele fica mais em uma posição sem ter uma função necessariamente dupla, isso faz com que esse jogador fique mais correto ali na posição certa e quando rola o contra-ataque, ele consiga já estar ali preparado pra correr pra trás, né? Você vê que tem muita correria, exige muito físico do jogador dele tá correndo o tempo inteiro, muita estamina. Esse estilo de jogo cobra muito do jogador, mas dá muito certo, né? A execução foi perfeita. E aqui a gente falando um pouquinho da pressão dos dois times, cara. Sinto que o sistema de pressão do PSG, cara, ele sufocou muito o Arsenal, né? O Arsenal, inclusive, a grande dificuldade dele pra construir o jogo é exatamente isso, sair dessa pressão. Porque passava a bola pra um cara, aí não tinha muito espaço, ia ter que rifar a bola. E o tempo inteiro a gente vê o Arsenal rifando essa bola, né? Acabando perdendo a posse dela. Sendo que o Arsenal não é disso. O Arsenal normalmente é um time que quer ter o máximo de posse de bola. Mas é como eu já disse, é muito difícil você conseguir ter mais posse de bola que Luiz Henrique. A posse é dele, cara. É uma garantia que ele tem. Ele pode não ganhar o jogo, mas a posse maior provavelmente vai ser desse cara. E isso dá um grande trabalho pra todo mundo. É claro que pra muita gente que olhou pra esse jogo achou que, por exemplo, o Arsenal ia ganhar e tudo mais. Eu entendo quem tem esse pensamento. Ou achou que seria bem mais difícil. Eu já não tinha esse mesmo pensamento. É o mesmo estilo de futebol, então a partida seria 100% aberta. E considerando que este treinador tem total força pra enfrentar treinadores guardiolistas, né? Se deu muito bem quando enfrentou Xavi. Se deu muito bem enfrentando o próprio Guardiola. Não tem grandes dificuldade pra enfrentar na parte tática esse tipo de treinador. Eu não vejo o porquê que eu acharia que, por exemplo, o Arsenal seria favorito pra esse jogo ou ganharia ele, né? Ou teria qualquer vantagem nesse confronto. Eu não acho isso. Eu não achei que seria uma grande dificuldade. E agora que o jogo vai ser no Parque dos Príncipes, na casa do PSG, cara, a coisa vai ser ainda mais difícil, ainda mais sofrida do que foi hoje. É claro que vai ter um torcedor do Arsenal dizendo que ele só perdeu porque não tinha Thomas Partey e porque ele se lesionou. Sempre tem alguém pra dar uma desculpa. Sempre tem o torcedor do Arsenal pra ficar chorando da arbitragem, né? Dizendo, não, com certeza aquele lance de João Neves foi pênalti. Não, não foi pênalti. Não, o árbitro não foi mal. O árbitro tava bem no jogo. Talvez o que ele tenha feito foi pegar um pouco leve e dado menos cartões amarelos que ele deveria dar. Em jogadores do Arsenal, principalmente, porque estavam recorrendo muito a faltas no começo do jogo. Principalmente o duelo de Kvaratskhelia contra Timber. Timber saiu do jogo sem tomar o amarelo. Eu acho que ele fez hora extra. Eu acho que ele merecia muito esse amarelo. Ele simplesmente estava sofrendo demais. Quase foi aposentado no jogo de hoje, mas ele conseguiu sobreviver, cara. E é
claro, vai sempre ter desculpas. Não, é porque se tivesse com o time 100%, se tivesse fulano de tal, se fosse... O que o PSG tem a ver com isso em primeiro lugar? E em segundo lugar, pare de chorar, cara. Simplesmente vocês perderam o jogo de hoje. Não adianta choramingar pra arbitragem, dizer que é um complô. É sempre um complô na Premier League, é sempre um complô em todo lugar, porque o Arsenal tá perdendo por causa da arbitragem, por causa de lesões e qualquer outra desculpa esfarrapada pra falar que algo injusto aconteceu, né? Se tem uma torcida que chora pra arbitragem, é a do Arsenal, cara. Meu Deus do céu, chega a ser feio, cara. Aquela coisa de mal perdedor, né? Mal perdedor. Não seja esse tipo de torcedor, por favor, cara. Seja um bom perdedor e aceite, você perdeu. Perdeu hoje em casa, inclusive. É incrível que o Arsenal esteja aqui, é muito um elefante na árvore, né? A sensação que eu tenho é essa. Até por isso ele não faz parte da thumbnail do meu vídeo ali, dos favoritos da Champions. Ele não tá na thumb, não é à toa, não foi sem querer. Eu consigo colocar o Arsenal naquela thumb. Eu que não quis colocar mesmo. Não era um foco meu, porque pra mim ele é o azarão dessa fase. E, cara, se ele passar no Parque dos Príncipes, eu vou ficar extremamente impressionado, cara. Muito mesmo. Nossa, eu vou ficar muito impressionado. Enfim, cara, agora a gente vai falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se possível, também use a opção de hype aí na aba de comentários. Isso vai ajudar bastante esse vídeo em chegar em mais pessoas. Essa opção tá ativa se você tiver no smartphone, é claro. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no meu Twitter, @ddcorvo. Lá eu comento futebol diariamente lá, de maneira mais rápida. E agora a gente vai continuar esse vídeo aqui falando de quem jogou mal e quem jogou bem, cara. A gente tem, claro, os protagonistas dos dois lados, mas a gente vai começar falando um pouco do Arsenal. Acho que eu quero falar um pouco sobre isso. E assim, cara, na formação, quando a gente olha pra ela, eu senti que talvez houve um pequeno erro aí de não colocar Merino de 9, né? Eu senti que foi errado fazer isso, muito porque ele tá indo muito bem na posição. E quando você tem um jogador que tá tão bem na posição, você não troca ele. E eu entendo, usar Trossard de 9 funcionou na Premier League, mas não quer dizer que enfrentar um dos times tão poderosos da temporada vai ser a mesma coisa. Eles não têm tantas opções no banco de reserva pra colocar no meio de campo, é claro, né? Até por isso o uso desse jogador, mas talvez ele pudesse pensar em algum outro plano pra isso e não perder o camisa 9 dele que tava dando tão certo. Eu acho que eles perderam muito poder de fogo ali nessa parte. E aqui eu já começo a falar dos jogadores, né? Eu não curti muito as partidas de Trossard. Martinelli, apesar dele ter dado ótimos chutes, ele não produziu muita coisa em cima disso. Achei Saka extremamente fraco em campo, produziu muito pouco. Alguns lances de perigo que não levaram necessariamente a um chute a gol. Você até pode dizer que o outro ponta se saiu melhor nessa parte, mas ainda assim eles não conseguiram balançar a rede no final das contas, então não tenho como achar isso aqui uma boa partida. Temos o Odegaard que também não fez um bom jogo, não vi muita coisa dele em campo. Essa temporada dele é bem abaixo do normal, eu particularmente não gostei muito, e achei Timber talvez um pouco fraco nos duelos, né? Tava dando bem pouco trabalho ali e tava sofrendo muito no início do jogo. Eu não tenho como falar que foi um bom jogo, ele sofreu pra começar a ganhar algum duelo. Eu acho que é isso, eu não tenho muito mais com quem falar aqui que jogou mal. E quem jogou bem no time do Arsenal, eu gostei muito da partida de Luis Skelly, gostei do jogo dele, gostei do jogo de Rice, eu achei o jogo dele muito sólido, um dos melhores em campo. E basicamente é isso, cara, eu não tenho mais ninguém pra falar não, eu acho que só foram esses jogadores pra mim que se destacaram. E lembrando, aqui dando um recado, né, eu sei, Martinelli trouxe vários lances de perigo, mas na minha visão, ele deveria ter feito o gol, né? Quem sabe em um outro dia ele teria conseguido aquele gol, até porque as grandes oportunidades ficaram na mão dele. Pra você ter noção, ele termina a partida com 1.8 de XG e 0 gols. Então, sim, eu vou ter que cobrar em cima dessa parte também. E aí, de quem jogou bem no Paris Saint-Germain, né? Eu diria que, com certeza, na zaga, Marquinhos foi muito bem em campo. Eu gostei das mudanças na formação de Luiz Henrique, né? Ele escolhe agora que Kvaratskhelia pra ponta principal dele, então dá prioridade a ele. Houve um momento aqui ali que trocou, mas no geral isso deu poder no ataque. No meio de campo eu gostei muito da partida de João Neves. Gostei da partida de Nuno Mendes, achei ela sólida. Agora eu falo dos atacantes, né? Gostei muito da partida de Dembélé, achei ele muito adulto hoje, não foi egoísta, passou bem a bola, circulou bem o campo, jogou como um falso 9, né? Atuando muitas vezes como um 10 ali em campo, um meio atacante, não tanto um 9. E chegando pra apenas centralizar de vez em quando, mas produzindo muito pro time, sendo pouco egoísta. Fez o gol ali no início, golaço. E também gostei muito do jogo de Kvaratskhelia, muito bem no jogo também. Não conseguiu ter uma pontaria tão boa hoje assim pra fazer o gol dele, mas o resto ele fez muito bem, produziu muito, deu muito trabalho e deu assistência também, né, pro gol. Eu vou citar aqui brevemente Doye pelo poder de fogo e criatividade. Ele criou muitas jogadas de perigo, mas assim como o Martinelli, ele não finalizou tão bem. Só que diferente dele, ele não teve tantas oportunidades assim, então eu não tenho que criticar aqui. Só que teve um lance dele que ele faz um movimento que lembrou muito Mbappé, né? Ele tava inclusive na posição de Kvara e ele faz aquele movimento idêntico ao de Mbappé ali, que ele puxa pra dentro e chuta no canto. Cara, foi bonito aquele movimento, cara. Quase foi gol, se ele consegue pegar um ângulo melhor de chute ali. Ele teria feito um golaço, assim, incrível. E por último, pra mim o MVP do jogo inteiro, o melhor jogador do PSG em campo,
campo. Donnarumma, incrível, salvou um monte de lance difícil, fez uma partida muito adulta, cara. Assim, ele cresceu muito pra esses jogos grandes. Pra mim tá sendo um dos melhores momentos dessa fase final da temporada. Isso não quer dizer que ele tenha jogado bem a temporada inteira, até porque ele não jogou bem a temporada inteira. É esse o momento exato, né? Ele foi crescendo com a temporada e hoje ele é um dos protagonistas, fez uma partida no nível de Alisson, assim. E ele vem fazendo esse tipo de partida já tem um tempo. Então, fico feliz com o que eu vi dele em campo hoje, ok? Gostei muito do que eu vi dele em campo hoje. Achei bastante adulto nas decisões que ele tomou e salvou muito o Paris Saint-Germain de não tomar um 1-1. Se não aconteceu é muito pelas defesas dele, né? Deu um trabalho absurdo pra linha de ataque do Arsenal. Basicamente é isso, não tenho mais ninguém pra falar. É um jogo que praticamente define o confronto, né? Vai ser muito difícil lidar com um time que tem uma ideia muito parecida com a sua dentro da casa deles, com jogadores que estão voando e cada vez jogando melhor. E lembrando que o PSG no banco de reserva tem mais opções porque não tá sofrendo com crise de lesões, né? Então o banco de reserva do PSG tá lotado de opções pra poder mudar o jogo. Então a coisa vai ser bem difícil. Não foi a melhor partida de todas dessa Champions, mas eu particularmente gostei muito de assistir ela. E amanhã tem Inter versus Barcelona, o que me deixa muito feliz, né? É uma partida muito interessante aí. Provavelmente deve ser uma daquelas partidaças, assim, que eu não vou esquecer. Enfim, basicamente pro vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esqueça, né, de ajudar o canal aí com like, hype ou qualquer outra opção que você achar. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado mesmo a sua presença. É isso, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Tchau.